Na página de acesso, informe os dados de acessos que foram cadastrados, tais como e-mail e senha, clique no botão Entrar e, feito o login, você será direcionado para a página inicial. Essa página inicial nós também chamamos de Dashboard. Nesse Dashboard, nós temos duas abas: Dashboard Fornecedor e Preciso de Ajuda. Nesta última, o usuário tem acesso aos dados de contato do suporte do mercado eletrônico. Então, temos aqui o telefone e o e-mail que o fornecedor pode acionar sempre que tiver dúvidas referente ao acesso ou até mesmo a aprovação dos processos de cadastro e homologação. E esse contato pode ser realizado sempre de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Tomando para a aba de Dashboard Fornecedor, o usuário tem acesso a um botão chamado Cadastre Sua Empresa. Este botão, quando acionado, ele direciona o usuário a uma tela inicial de cadastro para que este possa iniciar o cadastro da empresa. Além da empresa poder se autocadastrar, os usuários da Invepar também podem iniciar o cadastro da empresa e convidar o fornecedor para completar o processo cadastral. Abaixo desse botão, nós temos aqui duas colunas, a de cadastro e a de homologação. Em ambas, nós temos a apresentação da relação de registros que já foram criados, ou seja, tem todos os registros da própria empresa que estão em status ou de análise ou de pendência do próprio fornecedor, ou até mesmo em status conclusivos. Tá? Então, aqui nós temos toda a relação. No caso, esses registros que estão sendo apresentados são para testes, foram todos utilizados para testes, então são todas as informações que não têm envolvimento de nenhum fornecedor de forma real. Né? Estamos utilizando nos ambientes de teste. E aqui o fornecedor, quando acessar a plataforma, ele só terá as informações da empresa, ou seja, ele não tem acesso a nenhuma relação de registros de outra empresa, de outro fornecedor. Para iniciarmos o cadastro, vamos acionar o botão Cadastre Sua Empresa. Como mencionamos, abriu a tela inicial para preenchimento dos dados. Vamos preencher com todos os campos obrigatórios. No caso, cadastraremos uma empresa nacional. Vamos utilizar nesse momento um CNPJ do mercado eletrônico para simbolizar, né, essa etapa, para mostrar a demonstração da etapa inicial de cadastro. E vamos colocar apenas um nome inicial da empresa, por quê? Porque após acionarmos o botão Avançar, será realizada consulta nas bases públicas, ou seja, na base pública da Receita Federal, e retornará as informações da Receita. Então, não precisaremos colocar o nome da razão social por completo. Abaixo vamos colocar o nome do contato do fornecedor, ou seja, qual o usuário que será responsável por completar o registro de cadastro. Feito o preenchimento do e-mail, se clicarmos fora desse campo, será aberta uma mensagem informando de que esse documento foi compartilhado com o e-mail mencionado. E depois feito isso, nós vamos avançar, clicar no botão Avançar. O Avançar, ele executa uma ação e cria o registro. Tá? Então, assim que concluir o carregamento dessa ação, desse botão, será aberta uma tela como esta, que é a de Manual de Ética e Conduta, ou seja, é uma etapa do fornecedor. Então, o usuário ele precisa ler os códigos de éticas que foram disponibilizados pela Invepar e dar o aceite. Então, para fazer a leitura, ele precisa acessar este link que consta aqui embaixo dos 3 anexos, clica, abre essa tela modal e o usuário precisa fazer o download destes anexos. Ele pode optar por fazer o download um por um dos anexos ou clicar em baixar todos. Feita a leitura, o usuário precisa clicar no Li e aceita os termos. Sempre que ele passar por essa etapa, ele só passa uma única vez, quando o cadastro é iniciado, mas quando passar, será registrado o responsável por efetuar o aceite e a data em que foi realizado o aceite.
Concluído o preenchimento, basta clicar no botão avançar, que outra ação será executada e o registro será direcionado para a etapa de edição fornecedor. Nessa etapa de edição, o fornecedor terá que completar os dados cadastrais da empresa. Vamos só aguardar o carregamento. Pronto. Carregou a página e aqui nós temos a tela de cadastro no status de em edição fornecedor, no status de pendência do fornecedor. É importante informar que toda vez que um registro for direcionado para uma etapa de pendência do fornecedor, este será informado por e-mail, ou seja, o contato principal do registro, ele será notificado tanto por e-mail, como também pelo sino de notificação, por este ícone que se localiza aqui ao lado do dado de acesso. Então, para acessar a pendência direta, basta só clicar no ícone de notificação e clicar nessa mensagem aqui que foi disponibilizada. Então, uma nova tarefa em edição fornecedor foi atribuída a você. Então, assim, nós já temos o registro aqui em aberto, porque nós iniciamos o cadastro, mas se por um acaso a Invepar tivesse iniciado esse processo cadastral, o registro teria ido por e-mail, né? Então, a notificação de pendência teria sido enviada por e-mail e o fornecedor poderia acessar a tela de pendência tanto por e-mail, pelo link que é disponibilizado no e-mail, como também no acesso na plataforma pelo ícone de notificações. Então, vamos fazer apenas uma simulação. Se clicarmos em edição, abriu o mesmo registro, ou seja, a mesma pendência que nós estamos na outra tela. Vamos fechar esta e prosseguir com o preenchimento. Então, essas informações aqui já foram preenchidas na tela inicial, nós precisaremos só complementar com as outras informações. Então, formato jurídico, só selecionar. Como mencionamos também, a razão social, nós preenchemos apenas mercado e retornou da receita como mercado eletrônico SA. Vamos só seguir com o preenchimento, material, categoria. Dependendo do tipo que for selecionado, você terá as opções de categorias diferentes. Então, no caso aqui, vamos selecionar material, categoria outros, inscrição estadual e municipal. Caso a empresa não possua, seja isenta, basta digitar a informação, formar o órgão público, se for ao órgão público, se não, basta só selecionar o não se aplica. Depois do preenchimento desta, nós temos a pergunta: a empresa tem relação com o PPE? Se porventura o usuário que estiver preenchendo no momento não souber do que se trata, tem um explicativo do que se trata o PPE. Então, basicamente, são pessoas politicamente expostas. Então, a empresa tem relação com o PPE? Se sim, ele vai marcar que sim. Se não, só selecionar que não. Se marcado que sim, sempre abre um campo de comentários. Esse campo ele é opcional, tá? Então, ele não tem a lateral vermelha para dizer que ele é um obrigatório. Basta colocar aqui um comentário ou não. Do contrário, só alterar para não, se não tiver relação. Essa informação é importante, por quê? Porque ela define uma etapa no fluxo. Ou seja, se a empresa tiver relação, PPE, ela vai passar primeiro pela análise do compliance e depois pela análise da gestão de fornecedores. Do contrário, se a empresa não possuir relação PPE, ela será direcionada diretamente para a análise da gestão de fornecedores. Vamos permanecer, manter que sim. Aí é necessário informar o número de funcionários. Todas as informações que estão sendo selecionadas aqui são apenas simbólicas, não refletem o número real. Aqui nós temos o site, é necessário colocar aqui o site da empresa. Esse campo aqui é opcional, a empresa pode optar por colocar ou também por não colocar. Embaixo nós temos o logotipo.
Aqui o fornecedor precisa colocar o logo da empresa. Selecionar o logo simbólico da empresa. Seguir para a próxima aba. Não mencionamos, mas aqui no processo de cadastro tem todas essas abas aqui que precisam ser preenchidas, tais como dados gerais, endereço, contatos, representante legal, área de atuação, unidades e filiais, referências e dados bancários. A dados gerais já foi preenchida, a de endereços, ela já veio as informações da Receita Federal. Se a empresa quiser preencher, complementar com alguma informação, ela pode preencher, que o campo fica como editável. Próxima aba é de contatos. Nesta aqui já tem as informações que foram colocadas lá na tela inicial, então os dados de contato principal. E aqui o fornecedor tem como incluir mais contatos, ou seja, além do contato principal, ele pode adicionar mais contatos. Nessa opção de adicionar mais contatos, ele pode adicionar N contatos, então quantos contatos ele quiser, e todos os contatos que foram inclusos aqui serão compartilhados no registro, ou seja, esses usuários receberão um convite para fazer o cadastramento da senha e, feito o cadastramento da senha de acesso à plataforma, vão ter acesso ao registro. Tem o tipo para selecionar se é diretor, negócios ou representante legal, e os campos aqui como obrigatórios e tendo o código como opcional. Se quiser prosseguir, basta preencher e clicar no botão OK. Se for adicionar um só contato, clique em OK. Se for adicionar mais, preencha as informações, clica no salvar e continuar, que essa tela permanecerá fixa. Vamos só simular. Teste. Vamos informar o mesmo e-mail que nós já temos aqui no contato, mas poderia ser outro. E este outro receberia os dados de acesso. Fornecedor Invepar 1@teste.com. Se clicarmos em salvar e continuar, ele salva, ele inclui o registro, informa que item adicionado com sucesso e mantém na mesma tela para que possa incluir os demais contatos. Caso não vá incluir mais contatos, basta clicar em cancelar e a tela fecha. E aqui nós temos o registro do contato que foi adicionado. Próxima aba de representante legal. Então, para adicionar, basta clicar no adicionar representante, inserir o nome do representante, a qualificação desse representante e o país de origem. Ok? Ok, ele já fecha. A próxima aba é de área de atuação. Então, quais áreas de atuação a empresa tem, né? Então, quais lugares ela está localizada? Então, tem América, Antártica, Europa, Oceania, África, Ásia. Enfim, aí a empresa vai selecionar qual é a área de atuação, o país e o estado. Ok? Vai seguir para a próxima aba, que é unidades e filiais. Então, aqui a empresa pode incluir todas as unidades e filiais que ela possui. Então, quando abrir a opção, vai selecionar o tipo, se é uma filial ou uma matriz. Informar aqui a razão social. O telefone de contato, se quiser. O endereço. CEP, bairro, cidade, e o país.
ok? Próxima aba é a de referências. Então, aqui o fornecedor pode incluir as referências que ele possui de clientes e de fornecedores. Essas informações são opcionais, então, se não quiser informar também, ou se não tiver, pode deixar em branco. E a próxima aba é de dados bancários. Aqui o fornecedor precisa informar qual é a conta, né? Qual é o banco e conta. Então, agência e a conta. Se tiver dígito, basta colocar o dígito. Informar o número do titular. E o país. Concluído o preenchimento do cadastro, é necessário submeter ele para análise. Tá? E no caso, esse processo será direcionado para análise do compliance, porque tem relação com o PPE. Então, antes de acionarmos o botão para concluir, vamos explicar então os botões que nós temos aqui na tela. No topo aqui nós temos aqui o salvar e o enviar para análise. O salvar, ele só salva as informações, ele não submete para a próxima etapa. Ou seja, se salvar, ele não vai mudar o status, continuará pendente naquela etapa. Então, só o salvar, ele só executa o salvar. Para acionar o botão de enviar para a próxima etapa, para concluir aquela tarefa, é necessário clicar no botão enviar para análise. Vamos acionar esse botão. Quando acionado, o registro ele faz o carregamento do registro e o status é alterado de em edição fornecedor para a próxima etapa, que no caso é análise compliance, mas poderia ser análise GF, certo? Então, concluímos aqui uma etapa de edição fornecedor.